This meeting is being recorded. Bom, boa noite a todos. Inicio os trabalhos. Mais uma vez agradecendo a presença dos meus diletos amigos, pesquisadores do grupo de pesquisa, dos dois grupos de pesquisa nossos aqui do PPGD da FUMEC, né? O GEPRO e o Diálogos. São dois grupos de pesquisa legitimados pelo CNPq, vinculado à CAPES, também com o selo da Universidade FUMEC, em que produzimos várias pesquisas, várias produções, e o evento de hoje é um evento especial porque é resultado do lançamento de uma importante obra, que é fruto do grande trabalho, né, em especial de dois grandes amigos, né, que é a professora Laís Alves Camargos e o professor Paulo Ricaldoni, e figurou, né, como coadjuvantes, né, desse longo trabalho que eles tiveram, eu e o professor Fabrício Veiga, e nós contamos na obra com magníficos trabalhos, a começar pela própria apresentação, né, prefácio da obra, que foi um belíssimo texto do desembargador Rogério Medeiros, que hoje aqui nos brindará com uma palestra, né, com o mesmo título do livro. O título o título do livro e o título da palestra, que é Os Desafios Jurídico-Constitucionais ao Direito Privado na Contemporaneidade Democrática. O Dr. Rogério é desembargador no Tribunal de Justiça, doutor em Direito pela UFMG, teve como seu orientador o grande professor Paulo Neves de Carvalho, saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, que eu também tive a felicidade de ser aluno também, e autor de várias obras, autor de vários textos publicados, né, textos nacionais e internacionais, palestrante, ex-presidente do nosso TRE, aqui do Estado de Minas Gerais. São algumas das várias, infinitas atividades, né, que são exercidas, e o currículo muito extenso que o Dr. Rogério tem. Eu que sou um fã, né, declarado do Dr. Rogério de longa data, e não só eu, como minha família toda, meu pai também tem um carinho especialista pelo Dr. Rogério, então é uma felicidade tê-lo aqui hoje, Dr. Rogério, para ministrar essa palestra sobre um importante tema, né? E também esse evento especial, volto a ressaltar, que é o lançamento de uma obra que reúne trabalhos de professores das 5 regiões do país, né, professores importantes, renomados, de vários programas de pós-graduação, e não só os professores, né, mas os autores, né, que eu digo que são os autores principais, que o trabalho originou todo do trabalho da graduação, né, que depois foi revisado por um egresso, um mestrando, um doutorando do nosso PPGD, né, e contou com a última revisão de um professor de renome nacional. Então, para não me alongar mais, eu novamente agradecendo aqui a presença de todos, queridos colegas, amigos, pesquisadores, eu já passo a palavra ao senhor, doutor Rogério, para proferir a sua palestra no tempo que for necessário, né? E, na sequência, eu faço algumas considerações, abrindo a palavra aí aos colegas que queiram fazer algum complemento. Obrigado mais uma vez, doutor Rogério. Eu que agradeço, professor Zandona, as suas gentis palavras em referência à minha pessoa, fruto da amizade que, como você bem lembra, nos une, inclusive desde os tempos em que eu, ainda juiz iniciante, conheci e passei a admirar o seu pai, hoje aposentado. Já vai aí uma longa trajetória. A minha carreira na magistratura completará 33 anos em outubro, mais 3 anos no Ministério Público. E a carreira acadêmica, propriamente dita, ela só veio a se concretizar no final dos anos 1990, quando eu retornei a Belo Horizonte após
9 anos no interior como promotor e juiz, eu então ingressei no doutorado em Direito Administrativo e fui orientando, um dos últimos orientandos do inesquecível professor Paulo Neves de Carvalho. Eu cumprimento aos coordenadores e participantes desta inovadora obra, que é a expressão da produtividade com qualidade do programa de pós-graduação em Direito da nossa FUMEC em Belo Horizonte, já alcançando renome nacional e até internacional. São trabalhos muito atuais, como o próprio nome da coletânea indica, porque se trata dos desafios jurídicos constitucionais ao direito privado na contemporaneidade democrática. Então, a palavra contemporaneidade já indica que nós estamos tratando do direito privado e dos direitos, né, vigentes nesse âmbito, em plena segunda década, já a terceira década, né, iniciando do século XXI. E quando se fala que esses desafios são jurídico-constitucionais, embora referidos ao direito privado, a gente já tem também essa ideia muito importante de que a velha dicotomia direito público, direito privado, ela também foi superada. E hoje nós temos como o centro de gravidade do direito de qualquer país a Constituição. E a Constituição, odiernamente, é uma carta que proclama valores principalmente ligados à dignidade da pessoa humana. Assim fazem as constituições democráticas pelo mundo afora, no pós-guerra, a partir da edição das constituições da Alemanha, Itália, etc. A própria Carta da União Europeia, a nossa Constituição de 1988. Então, esses trabalhos muito interessantes, e eu fiquei muito grato pelo privilégio de apresentar esta obra, e eles abordaram diversos temas cientificamente classificados dentro do que denominamos direito privado e separados em áreas como direito digital, direito civil, direito do consumidor e direito de família. Mas, repita-se, o direito privado e todos esses agrupamentos aqui, que para fins didáticos foram delimitados, eles, dentro da luz da contemporaneidade, fortemente impregnados por princípios jurídicos universais e ligados àquele ramo que nós antigamente chamávamos especificamente de direito público. São os valores fundamentais, né, os direitos fundamentais da pessoa humana, que inicialmente, na era iluminista das revoluções francesas, independência dos Estados Unidos, tinha um caráter predominantemente individual, e hoje são direitos sociais e até mesmo os direitos também digitais, não é? A quarta geração de direitos, a Revolução 4.0, com a inteligência artificial, etc. Tudo isso acarretando muitas transformações no mundo tecnológico
no mundo sob um aspecto mesmo social, político, né? E também no campo jurídico. Então, nós temos, ao lado do progresso tecnológico, da utilidade que ele representa também para os operadores do direito, uma maior possibilidade de lesões. Então, isso, em contrapartida, reclama uma atuação muito firme também do direito para a proteção desses mesmos valores fundamentais que já existem há quase 3 séculos, vigentes com o nome de direitos fundamentais, né, da pessoa humana. Então, nós temos esse desafio que, com o impacto das novas tecnologias em todos esses ramos do direito, nas relações de consumo, nas relações familiares, nas relações contratuais, né, relações do próprio funcionamento, né, das redes de comunicação em nível global, o mundo interligado pelas redes sociais, um campo muito propício a fraudes, a crimes de toda natureza, ofensas, crimes sexuais, extorsões, etc., etc. Então, dentro dessa linha de reflexão, nós não podemos nunca nos esquecer que esse advento da internet, impactando inclusive o campo jurídico, ele já encontrou o nosso direito civil bastante evoluído, né? Eu até, por coincidência, eu estou com um livro aqui de um grande jurista brasileiro, sobre um grande jurista brasileiro, que foi o Orlando Gomes. Eu comprei uma biografia dele, lançada pela Fundação Orlando Gomes, lá da Bahia. Eu li há pouco tempo, e ela está aqui na minha mesa. Em horas vagas, eu costumo digitar algumas partes que eu assinalei. Então, juristas do porte de Orlando Gomes, do próprio Caio Mário da Silva Pereira, que é um baluarte da tradição jurídica mineira, eles já apontavam em diversas obras e artigos em revistas especializadas essa transformação do direito, inclusive nas relações obrigacionais, contratos, né? A preponderância de valores sociais, né? Justiça social, de princípios, né? Superiores que vão além da própria autonomia da vontade, o tradicional conceito de autonomia da vontade do direito civil clássico individualista, passando a ser tratada como autonomia privada, né? Ela não é mais assim tão imune a controles, né? Porque há que se observar princípios universalmente válidos. Aliás, o Miguel Reale dizia, o princípio-chave do novo Código Civil brasileiro de 2002 e do direito civil, o mundo afora, é a boa-fé, né? A boa-fé objetiva, que é a expressão da ética no campo das relações civis, contratuais, familiares, etc. Tudo regido pela boa-fé. O Código de Defesa do Consumidor já o proclamava também no início da década de 1990. Então, nós temos a superação dessa civilística iluminista, vamos dizer assim, né, do século XIX. A civilística do século XX se impregnou de um sentido não mais de individualismo, mas daquilo que Reale chamava de socialidade. Então,
nós temos, comparando, no caso brasileiro, o Código Civil de 1916 com o de 2002, perdão, nós temos o contraste entre dois Brasis, né? O Miguel Reale também falava isso. Nós tínhamos, em 1916, um país predominantemente agrário, né? Concentrado mais a população e as atividades econômicas no meio rural. E já em 2002, um país predominantemente urbano, industrializado, né? Atividades econômicas mais centradas nas cidades, nas metrópoles, através de indústria, terceiro setor, comércio, etc. E as relações familiares também, nós deixamos aquela cultura patriarcal, né? Legada da figura do pater familias romano, e nós passamos a ter relações familiares mais democráticas, igualitárias entre homem, mulher, marido, esposa, filhos, e inclusive o surgimento de outras formas de entidade familiar, reconhecidas já na Constituição de 88, a união estável entre o homem e a mulher, a família monoparental, depois o Supremo Tribunal Federal reconhecendo a união estável também homoafetiva, né? E nós temos aí decisões judiciais consagrando também direitos decorrentes da transexualidade. Então, são evoluções disruptivas, né, que modificam totalmente a feição de uma sociedade, verdadeira revolução sociocultural. E o mais importante nisso tudo aí é um aspecto muito salientado por juristas brasileiros e estrangeiros, notadamente na obra de Pietro Perlindieri, né, o italiano, mas nós temos aqui no Brasil Gustavo Tepedino, Luiz Roberto Barroso, dentre tantos outros, que tratam desse tema constitucionalização do direito civil ou do direito privado. Então, nós temos, nesse fenômeno, a substituição do Código Civil como figura central ou espinha dorsal, né? Como se dizia, de um sistema jurídico, e esse lugar central de espinha dorsal passa a ser ocupado pela Constituição. Então, nós temos hoje a Constituição no centro da ordem jurídica de qualquer país. E todas as decisões, sejam elas no âmbito do chamado tradicionalmente direito público, ou notadamente decisões ou interpretações ligadas ao campo do chamado direito privado, tem que manter coerência em primeiro lugar e harmonia, fidelidade com a Constituição e seus princípios fundamentais, seus valores fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos visto aí na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, nessas situações todas que eu já mencionei, no âmbito dos direitos de família, dos direitos personalíssimos também, né, ligados mesmo à sexualidade, à intimidade, proteção de dados pessoais, reconhecidos como direito fundamental antes da emenda constitucional de 2022, né, aqui no Brasil, por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, invocando, inclusive,
concepção doutrinária alemã e jurisprudência da União Europeia em geral, aqui no Brasil, essa configuração já implícita no artigo 5º, inciso 10, mas agora de forma explícita, através de um novo inciso acrescentado por emenda constitucional. Então, a proteção a esses direitos, e eu falei aqui muito pertinentemente, me lembrei agora essa questão da proteção de dados pessoais como exemplo marcante da necessidade de proteção da intimidade, da honra, etc., em tempos de redes sociais, de propagação de discursos de ódio, não é isso? Que nós temos visto propalar mundo afora e no Brasil acentuadamente, inclusive em ano de eleições presidenciais. Então, é muito importante que nós tenhamos o que esta obra muito bem caracterizou, essa publicização do direito privado. Toda essa evolução, toda essa construção doutrinária e legislativa que nós alcançamos nas relações familiares, de consumo, internet, etc., etc., nunca desgarrada de valores fundamentais, de valores universais, que, em última palavra, prestigiam o bem maior, que é a pessoa humana. E, por fim, no prefácio eu não cheguei a fazer esse comentário, porque ele já ia muito longo, o prefaciante, o apresentador de uma obra não tem o direito de ser prolixo, né? Ele tem que apenas apresentar. Mas aqui, nesta apresentação oral que nós fazemos, eu vou um pouco mais além, professor Zandona, e lembrar da importância também, nesse contexto, do acesso à justiça, não é isso? Então, a prestação jurisdicional, isso já na virada do século XX para o século XXI, quando eu, no final dos anos 90, eu já cursava o doutorado, eu li um texto muito interessante da nossa cientista política Maria Celina de Araújo, da Fundação Getúlio Vargas, como cresceu com a redemocratização e a Constituição de 1988, o número de pesquisas voltadas sobre o Poder Judiciário, né? Isso não só no Brasil, mas em vários países da América do Sul. Então, dizia ela que a justiça deve ser um agente ativo na consolidação da democracia. E a democratização inclui necessariamente uma nova visão de direitos e de acesso à justiça. As ditaduras estiveram presentes na maior parte dos países sul-americanos na segunda metade do século XX, deixando como saldo um retrocesso em várias esferas das liberdades e das garantias individuais. É contra esse déficit de direitos que esses países se posicionam hoje, procurando consolidar formas tradicionais e criar novas modalidades institucionais que ajudem na demanda reprimida por direitos e que auxiliem na construção de uma democracia igualitária. Então, fecho aspas aqui, nas entrelinhas, a gente diria que nada vale se redemocratizar formalmente um país, redigir uma Constituição que consagra um Estado social e democrático de direito, se não houver condições de efetivação desses direitos, né? O Bobbio já dizia que o grande desafio do século XX foi a proclamação dos direitos fundamentais. E, para a virada do milênio, o desafio passava a ser a sua efetivação. E, para isso, precisamos do amplo acesso à justiça. Então, tem uma outra obra que eu trabalhei muito também na minha tese de doutorado, Mauro Capelletti e Bryant Garth,
o acesso à justiça. Essa obra foi traduzida pela ministra Ellen Grace. Eles identificaram, resumidamente, algumas barreiras que precisam ser superadas para os indivíduos hipossuficientes terem um efetivo acesso à justiça. Então, primeiro, a necessidade de reconhecer a existência de um direito juridicamente exigível. No caso brasileiro, nós temos a Constituição de 88 e diversas leis proclamadas, a começar pelo Código de Defesa do Consumidor, né, que proclamam direitos que passam a ser juridicamente exigíveis. Aquisição de conhecimentos da maneira de ajuizar uma demanda. O cidadão precisa, cidadãos e cidadãs precisam ser esclarecidos de que eles têm direito a esse acesso à justiça através de advogados contratados ou sendo hipossuficientes, através de defensorias públicas já aqui no Brasil, felizmente, em amplo incremento, né, na sua implantação nas esferas estaduais e mesmo federal. E disposição psicológica das pessoas para recorrer aos processos judiciais. Isso aí é uma barreira muito interessante, né, porque as pessoas têm uma série de fatores que as inibem, a começar pela suntuosidade de prédios, pelos ritos, né, as vestes talares que impressionam, a linguagem rebuscada, né, dos operadores do direito. Eu tenho até um outro livro que eu comprei já, muitos anos depois que eu defendi tese, é de um juiz e filósofo francês, Antoine Garrapon. Eu comprei uma tradução portuguesa, Bem Julgar, né? Ele fala isso, o que essas arquiteturas, você imagina lá em Paris, na Itália, aqueles fóruns bonitos de mármore rico, o juiz, né? Mesmo na Grã-Bretanha, peruca, aquela roupa antiga, o cidadão ali, coitadinho, chega, ele fica meio impactado ali, né, para estar diante de um juiz. Então, nessa época aí, final da década de 1980, Capelletti e Garth se reporta a um estudo feito na Inglaterra que até 11% dos entrevistados disseram que jamais iriam a um advogado por causa de desconfiança, procedimentos complicados, formalismos, ambientes que intimidam, como dos tribunais, juízes e advogados vistos como figuras opressoras. Então, o litigante se sente perdido, um prisioneiro no mundo estranho. Então, nós temos que ter também essa preocupação de nos comunicar melhor. O judiciário brasileiro ele tem buscado isso, né? Tem até implantado as ouvidorias, etc. Eu próprio sou um exemplo. Eu era um juiz nos anos 90, aqui no Fórum de Belo Horizonte. Eu era famoso por dar sentenças em 1, 2 laudas no máximo, com muita clareza, objetividade, e isso naquela época ainda era um horror, né? Não tinha sentença minha que não tinha uma preliminar de nulidade por falta de fundamentação, e nunca foram reformadas. Em poucas palavras, eu atacava tudo que era discutido, decidia, porque ali o problema é resolver com clareza, e quem ler aquilo, mesmo não tendo formação jurídica, né, dá para saber exatamente, ganhei, perdi. Então, nós temos, com esses impactos aí das novas tecnologias, nós tivemos um lado positivo, né, que eu não posso deixar concluindo de mencionar, que foi a nossa tábua de salvação durante o período da pandemia da Covid-19. Se a justiça pôde funcionar e bem, inclusive efetivando direitos durante a pandemia e impondo restrições necessárias, né? Que foi um período muito conturbado, especialmente aqui no Brasil, graças às tecnologias, ao processo eletrônico. Nós nos adaptamos rapidamente. O presidente do Tribunal de São Paulo
recentemente ele deu uma declaração interessante. Em 2 anos de pandemia, o judiciário brasileiro evoluiu 20 anos. E é um processo sem volta agora, né? Com todas essas tecnologias. Mas de tudo isso, e já encerrando mesmo para valer, eu quero mencionar aqui 2 citações muito importantes de 2 grandes juristas e pensadores brasileiros. Um deles, Fábio Conder Comparato, no seu livro Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, ele já menciona, ou já mencionava, né, no final do século XX, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, ela condensa ou condensou toda a riqueza dessa longa elaboração teórica. Ao proclamar no artigo 6º que todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa. Nem por isso, no entanto, dizia Comparato, os problemas éticos jurídicos foram eliminados. Ao contrário, o avanço tecnológico não cessa de criar problemas novos e imprevisíveis, à espera de uma solução satisfatória no campo ético. Então, isso tem muito a ver aqui com os nossos trabalhos, né? Nós estamos analisando aí questões da contemporaneidade do direito privado, né? Mas nunca devemos nos afastar da busca de respostas que sejam satisfatórias também no campo ético. E é o que diz também o nosso grande professor Haroldo Plínio Gonçalves. Em 1997, ele publicou um excelente texto, um excelente artigo, num boletim da editora Forense, que eu citei na minha tese de doutorado, chamado Modernização da Justiça. Aspas. Nem a tecnologia, nem a boa formação de juízes e advogados sozinhas são aptas a debelar a morosidade da justiça, propiciando sua celeridade em direção à melhor solução das demandas. Elas não serão suficientes sem o acréscimo daquela sensibilidade especial que se deseja do magistrado e que o capacita a compreender que quem procura o judiciário geralmente o faz como recurso extremo, quando todas as vias extrajudiciais se frustraram na busca da solução do conflito. Quem recorre à justiça tem pressa e não pode esperar indefinidamente a solução judicial do seu pedido, não pode ser privado do direito de ver a sua causa decidida. As máquinas e os recursos tecnológicos facilitam nossa vida, economizam nossos esforços, mas não nos humanizam. Vejam bem, não nos humanizam. A sensibilidade para as necessidades humanas é o fator que desperta nosso anseio por fazer o melhor e nos habilita a tirar o mais benéfico proveito do progresso tecnológico, no cumprimento de nossas tarefas e na oferta de seus resultados. Somente com o acréscimo da sensibilidade dos juízes para a urgência que acompanha todos que clamam pela justiça, poder-se-á esperar que eles sejam ouvidos. E somente respondendo aos anseios de quem a procura, a justiça andará em compasso com os reclamos da sociedade. Este é o maior, o mais valioso e o mais urgente objetivo da sua modernização. Então, minhas amigas, meus amigos, concluindo, seja no campo dos direitos materiais, já consagrados na doutrina, nas legislações e bem esmiuçados em diversos campos,
nos textos que compõem essa excelente obra, mas também no âmbito da sua concretização, do acesso à justiça, no âmbito, portanto, da processualidade. Nós temos que saber, ainda que contando com todo esse aparato tecnológico que a Revolução 4.0 ou até 5.0, já como se diz, nos propicia, nós nunca podemos perder o senso de humanidade. Essa é a lição maior e o sentido filosófico, o sentido ético, que jamais podemos perder. Muito obrigado. Rogério, muito obrigado pela brilhante exposição. Eu anotei vários pontos aqui que eu achei fundamentais, a começar por algo que eu venho defendendo muito também na academia. Eu lembro com saudade do Tribunal de Alçada, do Estado de Minas Gerais, extinto Tribunal de Alçada, e eu tenho a honra de ter recebido do meu pai a revista Jurisprudência Mineira desde o volume 1, e a revista do Tribunal de Alçada desde o volume 1. Eu acho que pouquíssimas pessoas físicas, têm a revista Jurisprudência Mineira, que é a revista histórica, a revista do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu tenho ela desde o volume 1, e tem a revista do Tribunal de Alçada desde o volume 1, ambas coletâneas passadas pelo meu pai, e eu guardo com muito carinho isso. E se a gente abre qualquer exemplar desses dois periódicos, a gente percebe que os acórdãos, né, os acordos eram fundamentados, e os acordos maiores tinham 3 páginas, né, no máximo 4 páginas. Aí eu fico imaginando assim, será que a gente precisa de 4 páginas de ementa, como a gente vê muitas decisões até mesmo do Supremo, né? Será que não existe um distanciamento do judiciário, daquela pessoa que está recebendo aquela decisão, quando eu tenho num acórdão uma ementa que equivale àquilo que era um acórdão inteiro de antigamente, e era fundamentado, muito bem fundamentado, né? Então, assim, a tecnologia ela vem para aprimorar, para facilitar, para evoluir na pesquisa, para facilitar a pesquisa, mas ela tem nos trazido esse tipo de problema, porque hoje você pega uma decisão com 2 páginas, você fala assim, não, isso não está fundamentado, né? Olha o preconceito em relação a isso, né? Porque o pessoal entende que, pelo volume de informação que a gente tem, uma decisão com 1 página, 2 páginas, ela não está fundamentada. Então, não é por aí, né? Será que o jurisdicionado ele quer isso? Então, é algo que eu questiono muito, e eu falo isso nas minhas aulas também, né? A gente tem que parar com aquela ideia de que uma decisão fundamentada é aquela que tem 10 páginas, 20 páginas, que eu loto ela lá de precedentes, loto lá de doutrina, e está resolvido, né? Então, é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje. E essa fala do senhor, doutor Rogério, é importante porque nós estamos aí com mais um pouco, uma turma nova de juízes entrando para a magistratura. Então, é importante que o juiz que está assumindo a magistratura, ele assuma com esse perfil, né? O perfil apaziguador, o perfil de simplicidade, de maior acesso e contato com as partes, porque o juiz estadual é isso. O juiz estadual, aquele juiz do interior, daí a diferença, né, do juiz estadual para o juiz federal. O juiz federal ele é um juiz mais distante das partes. O juiz estadual não, é o juiz que está ali presente, e mora na cidade, que é sede da comarca, então ele está muito próximo da sociedade. Então, é importante ele ter a sensibilidade com os problemas da sociedade, né? Então, é importante que essa turma nova que está entrando na magistratura tenha esse perfil, né? Esse perfil apaziguador, perfil integrador, né? Disponível realmente para solucionar os problemas da sociedade, né? Eu gostei demais do senhor ter falado e ter citado nomes que a nova geração tem esquecido, né? Como o professor Orlando Gomes, né? Que eu sei que eu tenho na minha biblioteca um livro de contratos dele que é magnífico, né? Ele tem uma coleção de direito civil completa, mas o livro dele de contratos eu acho maravilhoso, do professor Orlando Gomes. O professor Caio Mário, o professor Miguel Reale,
o professor Comparato, né? O professor Haroldo Plínio Gonçalves, que é uma referência que eu tenho na área de processo também. Então, isso tem que ser falado e muitas vezes falado, por quê? Porque a nova geração, aquele meu aluno lá, muitas vezes do quinto período, ele não está escutando mais esses autores. Ele está mais ligado em livros desses autores novos, famosinhos, né, que são próprios para passar em concurso, próprios para passar na prova da OAB, e ele não pega para aprofundar os institutos do direito. Então, nós estamos perdendo em cultura jurídica no país, infelizmente, né? É quando a gente esquece esses autores todos que foram referência. Algo que meu pai sempre falou, doutor Rogério. Meu pai falou assim, ele sempre falou isso, falou assim, escrever hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, porque esses autores, Orlando Gomes, Caio Mário, eles pegavam, escreviam, de fato, do zero, né? Hoje a gente vai escrever, a gente tem 1 milhão de fontes, né? Como que esses autores pesquisavam, né? Como que eles... Hoje em dia é fácil, eu faço uma pesquisa gigantesca no direito comparado sem sair do Brasil. Esses autores clássicos, eles não conseguiam isso. Eles, para fazerem pesquisa no direito comparado, eles tinham que sair do país. Então, a gente tem que ter essa noção, né, de que a tecnologia ela veio para ajudar, mas a gente não pode esquecer esses autores que são clássicos. Outro ponto também, e aí já me lembrando que uma das pessoas que melhor trabalha, tanto o direito público quanto o direito privado, modéstia à parte, que nós estamos na presença dela aqui, que é o doutor Rogério. O doutor Rogério ele tem livros e artigos na linha de direito público e livros e artigos na linha de direito privado. Eu lembro uma obra do senhor sobre direito consumidor. Eu lembro que quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, as notícias na imprensa é que todas as empresas iam quebrar se fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Olha que coisa absurda, né? E nós não tivemos isso, mas foi a notícia que saiu na época. A Constituição levou ao Código de Defesa do Consumidor. Então, eu concordo com o senhor que o grande salto para essa integração entre o direito público e o direito privado foi, de fato, com a Constituição, né? Consagrando os direitos fundamentais, independentemente de onde eu esteja trabalhando. E aí o senhor bem mencionou a boa-fé. A boa-fé, nós temos ela regulada no Código Civil e nós temos regulado ela no Código de Processo Civil. Então, nós temos ela regulada numa norma que seria naturalmente direito privado e uma norma de direito público, né? E puxando aqui um pouco a sardinha para o lado do nosso grupo de pesquisa principal, que é o direito processual, o estudo do direito processual, no geral, né, o direito processual penal, o direito processual civil, direito processual administrativo, com o novo Código de Processo Civil de 2015, quando nós tivemos lá institutos que foram criados, como o Instituto dos Negócios Processuais. E aí eu queria escutar um pouquinho do senhor, se o senhor concorda com isso, que o Código de Processo Civil também, o Código de Processo Civil atual, de 2015, ele vem nessa toada também, quando ele trouxe lá a questão dos negócios processuais, a questão da primazia de mérito, né? Porque antes, no Código de 73, muitas vezes a gente tinha uma preocupação maior com o processo do que com o mérito, que é aquilo que interessa às partes. Hoje, eu já vejo uma mudança de mentalidade que vem até da própria sociedade, do próprio legislador, que resultou no Código dos Processos Civis de 2015, que está levando a uma mudança ainda maior da mentalidade. Hoje, nós temos um princípio que é a primazia do mérito. Então, se todo vício processual que eu puder aclarar, que eu puder resolver, eu, dentro da magistratura, eu tenho que dar a possibilidade da parte resolver. Né? Por quê? Porque o que interessa para as partes, o que elas querem ver mesmo, é o mérito. Né? Nós vemos lá nas câmaras de direito público, por exemplo, discussão sobre competência. Agora voltou lá, tem uma divergência entre o STJ e o STF, se inclui ou não união nos processos de medicamento. Aí eu fico pensando o seguinte, né? Tá, nós temos ali uma pessoa pedindo medicamento, ou pedindo cirurgia, ela precisa daquele medicamento. Aí, por outro lado, tem um debate sobre competência, que muitas vezes vai destruir o direito material da parte, porque se eu ficar naquela discussão ali de competência, se vai, se não vai, aí argui, vai para órgão especial, e aí fica aquele debate todo, e o direito da parte, ela não está interessada quem que vai julgar, ela quer o direito dela assegurado, o direito está, inclusive, consagrado na Constituição. Né? Então, é uma preocupação que eu vejo na magistratura, sim, isso é importante,
hoje, em especial, né, a magistratura evoluiu muito, em relação a isso, né? O que é importante ali para a efetivação do direito da parte, né? E aí eu entendo que o Código de Processo Civil ele vem nessa crescente. É claro que o Código de Processo Civil, como a maioria das leis, elas têm que evoluir ainda, né? Do ponto de vista constitucional, né? Algumas normas ainda pecam do ponto de vista de direitos fundamentais, de consagração de princípios, né? Deveres e direitos constitucionais, mas eu consegui enxergar nesse Código de 2015, essa crescente, essa evolução. E o Poder Judiciário acolheu isso e nós estamos aí conseguindo, né, fazer muita coisa interessante. A Quinta Câmara, por exemplo, através de uma decisão inédita aqui no estado de Minas Gerais, por meio do desembargador Gamboge, ele, em vez de decretar a prisão civil por dívida alimentar, ele tem um entendimento que, primeiro, eu tenho que tentar a prisão domiciliar com uso de tornozeleira, né? O estado de Minas Gerais fez uma licitação e comprou 5.000 tornozeleiras, porque para o Estado fez as contas, uma tornozeleira custa R$ 150 por mês. Um preso em regime fechado custa mais de R$ 2.000. Então, o Estado, a partir desse raciocínio, aí foi adotado esse entendimento, pegou essa linha, né, o desembargador Gamboge, e implantou isso. De primeiro, uma tentativa de uma alternativa, né, para efetivar um direito da parte ali que está necessitada daqueles alimentos, mas sem agravar o sistema carcerário, sem, né, que hoje, inclusive, tem aquele estado de coisa inconstitucional, já declarado pelo Supremo, em relação ao sistema carcerário. Então, vocês veem, o Poder Judiciário ele evolui, né? Ele não fica naquela coisa estática, né? Nós temos outra decisão também, que é a questão de ter uma lei que proíbe o médico fazer ligadura no parto. Então, nós temos entendimento do próprio tribunal, em decisões, que permitindo, né, a ligadura, comprovado o risco, porque você vai falar assim, não vou fazer a ligadura, aí a mulher vai estar sujeita a 2 cirurgias, 2 riscos cirúrgicos, 2 anestesias. Então, assim, será que se eu olhar essa lei fria que proíbe, né, será que está certo? Né? Ou será que eu não tenho que olhar um sistema, né, exato, fica configurando direito público e direito privado? Então, a sociedade clama por esse magistrado realmente que tem essa sensibilidade. E aí nós temos, não basta o magistrado ter a sensibilidade se o advogado não tem, se o promotor não tem, se o servidor não tem, né, se o assessor não tem. Então, todos, e a própria sociedade tem que ter essa evolução, né, de conectar essas duas coisas para, de fato, efetivar esses ideais todos, né, que foram bem mencionados aí pelo Dr. Rogério. Eu estou certo ou estou errado, Rogério? Pode me desmentir aí. Está certo, está certo. Eu estava com o microfone desligado. Eu gostei muito das suas reflexões aí, e eu tenho até alguns pontos do Código de Processo Civil que eu acho que eles ainda representam muito formalismo, muita chance assim, de procrastinação, mas fora de dúvida que esses artigos iniciais, né, que tratam das normas fundamentais, é uma parte de excelência desse novo diploma, né? E eu me detenho aqui especificamente no artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, isso aqui é espetacular. Aliás, o princípio da primazia do mérito ele é extraído dessa norma aqui do artigo 6º, né? Então, mas eu destaco aqui uma decorrência, inclusive, da boa-fé, o princípio da cooperação. E interessante, nos anos 90, havia um processualista que foi desembargador no Rio Grande do Sul, ele já é falecido, e era professor, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, é Alvaro mesmo, sobrenome italiano, né? Muita gente falava Álvaro de Oliveira.
mas ele tinha um artigo que eu, nos anos 90, eu já usava como juiz civil no Fórum de Belo Horizonte, falando que o processo é uma relação dialógica entre o juiz e as partes, né? E as partes em relação dialógica permanente, cooperando entre eles para a busca da verdade, da justiça, etc. Então, eu me valia disso para várias situações. Era muito comum o advogado... A testemunha foi intimada, mas não veio. Não, eu insisto. Aí, o que eu fazia? Eu designava uma nova audiência, ali mesmo, geralmente com menos de um mês. A testemunha vai ser intimada novamente, ela vai arcar com as custas da nova intimação, como estava na lei, porque ela compareceu, não justificou. Ou, às vezes, até justificou, nesse caso, ela não pagaria. Tal. Mas o importante é que eu assinalava, citava com todo cuidado essa doutrina do Carlos Alberto. E dizia o seguinte: agora, eu só vou ouvir a nova testemunha, só vou ouvir a testemunha novamente intimada na audiência, se além da intimação que vai ser feita, eu já tinha determinado, a parte me provar que também evitou todos os esforços para trazê-la. Que depois ela faltava de novo, era a mesma lenga-lenga, né? Então, eu já enxergava nessa fala, nessas 5 linhas do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, do processo como relação dialógica de cooperação, a boa-fé. Ali nós não estamos numa relação destrutiva, mas construtiva, né? Eu sei que réu e autor têm interesses antagônicos, contrapostos, mas na relação processual, a relação processual ela tem que ser pautada pela ética, pela boa-fé, para que o processo termine, né, com a solução justa, e justa no sentido, inclusive, no sentido temporal, né? Rui Barbosa já dizia que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada. Essa questão, então, ela é muito importante. E, fora isso, a capacidade de cooperação e dialógica, ela pode excluir até a própria litigiosidade em si, né? Você ter boa vontade de solucionar o conflito pelos meios alternativos, já ajuizado ou mesmo sem ajuizar uma ação, valendo-se, né, de outros meios, arbitragem, mediação, que seja, composição. Então, isso tudo aí é realmente uma nova cultura. Antigamente, todo mundo achava bonito o advogado e o juiz que matavam, entre aspas, uma demanda porque o cara era um expert em processo. Ele domina processo. Ele matou ali por uma... Hoje não, né? O expert, o brilhante, é o sujeito que traz, que leva à construção, né, da decisão justa, do mérito, né? Essa coisa, o processo acabou. Nós temos visto tantas situações aí no Brasil, criminais ou cíveis aí, que processos escandalosos e rumorosos, eles terminam, mas terminam de uma maneira que não satisfaz, porque não há decisão de mérito. Ficamos só nos rodeios de formalidades, competências, incompetências, suspeições, insuspeições, e aí o desgaste é muito grande perante a opinião pública. Mas, afinal de contas, né? Fulano não foi condenado, fulano sofreu uma injustiça, ou fulano espera por justiça há tantos tempos, né? E essas pessoas discutindo o que se chamaria até de filigranas. Então, é muito importante esse traço cultural também ser superado. Muito importante.
nós estamos aqui também com diletos amigos que entraram aqui durante a fala do senhor, Rogério, como Flávia Baracho, a Ilana, o professor Frederico, o professor Marcos Vale, né, que aqui está também, e eu até abro a palavra aqui para o professor Marcos Vale. Marquinho, o microfone. Não, ainda não. Não, ainda não. Sem problema, Marquinhos. Enquanto você tenta ver se você consegue fazer o microfone funcionar, Laís, Não me preocupa não, que eu também sou uma nulidade nessas coisas. quem tem mais me ajudado aqui é o Zandoninho, viu, doutor Rogério? O Zandoninho, com pouco tempo de idade, já domina esses equipamentos todos aqui que eu tô penando, né? O senhor bem falou uma outra coisa aí que me fez lembrar, né? A evolução que nós tivemos, né? Hoje o advogado, ele tem a oportunidade de fazer uma sustentação oral do interior sem ter que deslocar, né? E nós temos um estado que beira ali o tamanho da França, né? Então, assim, um advogado que está lá no norte, em Minas, tem que deslocar para fazer uma sustentação oral aqui na capital, é um encargo também que é imposto, né, ao advogado, e a própria parte, que muitas vezes é a parte que tem que arcar com o transporte do advogado, a estadia do advogado. Então, a evolução que nós tivemos nesse período agora com o sistema Cisco-Webex, que foi desenvolvido pelo CNJ e disponibilizado pelos tribunais estaduais, eu acho que é uma evolução assim, que o tribunal também não deveria deixar de manter, sabe? E na parte acadêmica também, né, nas escolas, nas faculdades, apesar de eu ser um defensor da aula presencial. Eu dei aula no sistema remoto para as turmas da graduação, antes no presencial, depois no sistema síncrono telepresencial, e agora voltei ao presencial. Não tem nada melhor do que você ir para dentro de sala de aula e dar uma aula presencial. A sinergia é muito maior. É o olhar, né, doutor Rogério? O senhor é professor, o senhor bem sabe disso. É o olhar com, né, aquele... Muitas vezes no telepresencial, 1, 2, 3, 4 alunos abrem a câmera. No presencial não tem jeito. Então, presencial, você está vendo que o aluno ali, pela cara dele, você está vendo que ele não está entendendo. Aí você vai lá e explica de novo. Você está vendo ali que um está meio que dormindo, você vai lá e cutuca ele para acordar e acompanhar a aula. Então, no telepresencial não tem isso, né? Então, assim, mas nós tivemos uma evolução, né, da parte da tecnologia, fazer banca à distância, eventos à distância. Eu participei de uma banca da professora Isabel, que até participou da banca do Marquinhos Vale, né, de defesa e mestrado. Eu participei de uma banca fazendo pelo sistema telepresencial lá na Universidade do Minho, aqui de casa, né? Então, imagina se eu tivesse que ir lá fazer essa banca. Eu ia gastar no mínimo 2 dias para ir, ia ficar lá um dia e gastar 2 dias para voltar. Ia gastar 5 dias para fazer uma banca lá em Portugal, né, na Universidade do Minho, em Braga, em Portugal, no norte de Portugal. Então, essa evolução que nós tivemos é algo fantástico, né? E a gente não pode regredir, a gente tem que manter esse sistema, né? Marquinhos, você conseguiu? Eu não sei, você está me ouvindo agora? Agora sim, o Marquinhos, eu gostaria de ouvir o Marquinhos, porque o Marquinhos é uma das referências que a gente tem, doutor Rogério. Também na magistratura. Mas é uma honra poder estar aqui assistindo essa palestra do desembargador Rogério, parabenizando o professor Zandona, os outros coordenadores, Laís, Fabrício, né? O Paulo, querido Paulo está aí também, por mais esse lançamento, né, tão prestigioso para a FUMEC, e que também nos delicia com a oportunidade de reflexões como essa que o desembargador Rogério traz. Enquanto ele estava falando, estava lembrando de uma palestra do professor Richard Susskind, lá na União Europeia, que foi transmitido pela Enfam, que a gente está quase que vivendo um fetiche, né, da informática, como se toda a inteligência artificial fosse resolver as nossas questões jurídicas, e ele, que é considerado o precursor dessa ideia de tribunais
com julgamento por inteligência artificial, deixou bem claro, desmistificando essa ideia, de que, explicando, né, que, na verdade, nós estamos muito longe disso, né? O refinamento ético, jurídico, humano, ele sempre será presente na nossa vida profissional, né? E o desembargador Rogério tratou de maneira muito bonita disso. A acessibilidade do julgamento, ela tem que estar sempre presente, né? E a nossa presença cooperativa no processo, focada na decisão de mérito. Então está sendo uma delícia aqui. Só queria agradecer, né, e parabenizar a todos por essa obra magnífica e por esse momento especial dessa palestra, que tanto está nos enriquecendo. Obrigado. Marquinhos, eu queria que você falasse aqui, porque nem todo mundo te escutou falando isso ainda. Isso, e aqui também fica também como exemplo para os magistrados que vão entrar na magistratura agora, essa nova turma, aquilo que seu pai falou com você no dia que você foi tomar posse. Ah, sim. Meu Meu pai, amigo, amigo do desembargador Rogério. os tempos do Caratinga, eu era promotor e delegado, depois nós fomos colegas na magistratura. Ele é realmente meu paradigma, eu não posso dizer outra coisa. Fez 80 anos agora, dia 29 de abril, está aí inteirão com a dona Isabel, vivendo com muita alegria, né? E pela manhã, antes de eu tomar posse, ele me perguntou assim: meu filho, o que você vai ser hoje à tarde quando tomar posse? Na época eu era defensor público, né? Atuava como defensor público na área criminal. Eu falei assim: meu pai, eu vou ser juiz. Ele falou: você está equivocado. Você vai estar juiz. Estar juiz é temporário, é um estado de espírito que você vai aprendendo a cada dia, mas não incorpora essa ideia de que você é o magistrado, aquele emblema que, né, que às vezes nos faz ficar recolhidos numa mesmice, numa identidade que não se renova. E isso foi muito útil para mim, tem sido muito útil na minha caminhada, né? Eu até posso dizer isso sem medo de errar em relação ao desembargador Rogério, que a gente vê pelos seus incursos não só no campo do direito, como da poesia, da literatura em geral, mostram que a nossa dimensão pessoal pode ser mais ampla. E também a nossa capacidade de acolhimento, ela se renova, ela melhora muito com isso, né? Eu estava fazendo uma reflexão esses dias atrás, um trecho do Padre Lima Vaz. Tem uma das obras dele, né, que trata de cultura e conhecimento. Ele fala que, ao romper com quase 20 séculos da cultura de transcendência, né, quando a gente vem ali no início da Idade Moderna, na verdade, Renascimento para frente, que houve aquela ruptura com todos aqueles séculos de uma cultura da transcendência. Então, que o niilismo, né, ele traz essa marca que nos afasta muito daquilo que pode ir além só da nossa existência histórica. Então, eu acho que a magistratura ela caminha um pouco nisso, assim, ela é um exercício diário de renovação, de abrir os olhos ao outro, à realidade do outro, à necessidade do outro, e uma forma também da gente incorporar essas outras possibilidades dialógicas, como muito bem colocou o desembargador também na fala dele, né? E o professor Zandona também, que a gente vai construindo essas outras pontes, né? Não sei se respondi a pergunta, se me alonguei muito, peço desculpas. O doutor Rogério já deu a contribuição dele às câmaras de direito privado. Agora nós vamos comprar o passe dele para as câmaras de direito público do Tribunal de Justiça. Porque esse mesmo legado que ele deixou, ele está deixando nas câmaras de direito privado, o direito privado, ele tem que deixar também para nós aqui do direito público, né, das câmaras de direito público do tribunal. Então, assim, nós do direito público, das câmaras de direito público, nós vamos começar a juntar dinheiro para comprar o passe do doutor Rogério na Câmara de Direito Público em breve. Doutor Rogério. Muito honrado com essa proposta, mas eu aqui, na 13ª, nós já estamos tocando de ouvido, né? Muitos anos juntos. A gente já é uma orquestra que toca sem partitura quase, né? Já nos conhecemos. Mas quem sabe uma hora aí um novo desafio, né? Um novo desafio. Laís, Paulo, gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria só de agradecer mais uma vez, né, o doutor Rogério, não só pelo prefácio, mas pelas palavras aqui hoje, suas também, Zandona e do Marcos. Assim, não tenho nada a acrescentar. E o mais interessante é que, sem querer, a gente completou um pouco
da última reunião do GPRO, né? Que a gente falou bastante também de cooperação. Então, acho que esse é o assunto que está em voga aí, que a gente tem que dar realmente uma atenção para o estudo da cooperação e aplicar, principalmente na prática, né? Não adianta nem só a gente ficar tratando disso na academia, a gente tem que levar tudo isso sempre para a prática. Bom, mas é isso, queria muito agradecer, acho que foi brilhante aqui hoje. E incentivar todo mundo, eu coloquei o link da obra, né, que está sendo lançada hoje no bate-papo. E é isso, pessoal. Muito obrigada, agradecer aos coordenadores, né, o Paulo e o Zandona que estão aqui comigo, pela parceria sempre. O doutor Rogério, já agradeço pelo prefácio. E a Laís é o braço direito em tudo aqui, junto com toda a equipe do gabinete, né? E também no Lattes, né? Eu sou tão ruim em operação virtual que eu não sei nem atualizar a Lattes. A Laís é a minha atualizadora oficial de Lattes. É pelo menos uma atualização, no mínimo, semanal, né, doutor? No mínimo. Já tem mais essa agora, hein? Já termino aqui, já coloco. Tem a do livro também, que agora eu estou na dúvida se eu já atualizei a do prefácio. Não lembro, mas a gente olha depois. E esse livro é interessante, porque nós conseguimos, né, uma batalha aí minha, da Laís, do Paulo e do próprio Fabrício, para o livro ter o Código Internacional DOI, que é um código que identifica a obra no mundo inteiro. É um código universal de identificação de publicações. E nós conseguimos para essa obra esse código. Então, outra novidade também nas publicações de livros da Universidade FUMEC, essa obra é a primeira obra que a gente conseguiu esse código, né? E são poucas obras nacionais no Brasil que têm esse tipo de código. Então, outra novidade também que foi implantada, e uma novidade também bacana, né, do ponto de vista de ABNT, é que todo o artigo, na primeira página de todo o artigo, tem como citar aquele artigo. Então, se a pessoa não tem tanta afinidade com a ABNT, ela consegue ali já ter, de forma mastigada, como citar aquele artigo que ela está fazendo menção ali, reproduzindo, né, nas suas pesquisas. É outra questão importante também, uma novidade dessa obra, né? Quem sabe no futuro a gente consegue até fazer versão, nas próximas, né, Laís? A versão em áudio, que é o que a gente vem fazendo na Mérito, a revista da FUMEC, gerando inclusão, né, de deficientes. É uma iniciativa bacana da FUMEC e da revista, do periódico oficial da FUMEC, do Direito, que todo o artigo que é publicado na Mérito, na revista Mérito, ele é publicado em português, em inglês e em áudio, o que gera inclusão. Nós temos mais ou menos quase 2.000 periódicos no Brasil. Eu posso dizer, assim, sem chance de errar, que a revista Mérito é talvez a única que disponibiliza a versão em áudio dos seus textos, né? E aqui já fica também o convite para o doutor Rogério publicar na Mérito, né? Mandar um artigo para a revista Mérito. Hoje a revista Mérito, no Qualis Capes, ela é B1, e se Deus quiser, na próxima avaliação, que vai ser agora um pouco tempo para frente, nós vamos conseguir subir ela para o grau máximo de avaliação, que é o grau A. Então, já fica... Manda a Laís me apertar para esse artigo sair. Vai ser uma honra. Doutor, o senhor comentou que ia mandar um em homenagem ao professor Baracho. Pois é, mas não deu tempo de fazer. A comissão de concurso foi marcada as provas, o negócio entrou numa fase... A Mérito, ela tem fluxo contínuo, então, logo que o senhor tiver um tempinho e puder nos agraciar com essa produção do senhor, vai ser muito bem aceita na nossa revista e, claro, vai ser referenciado e citado por todos os nossos alunos, professores. Então, é uma honra receber esse texto. Mas senhor. Agora, nós terminamos hoje as provas escritas, né, do concurso, a segunda fase. Eu vou ter um período para respirar agora, quem sabe eu faço aí algo. Então aí, ó, Laís, ó, começa a apertar seu chefe aí, ó. Vou cobrar dele. E aqui eu já cumprimentando também, agradecendo a presença de queridos colegas, né, assessores da equipe do senhor, que aqui estão presentes também, né? A Laís comentou comigo, acho que a André, né, Laís, que está aqui presente também, né? Então, cumprimentando toda a equipe do senhor e a equipe de assessores do tribunal, né, que
queridos colegas, né, que ajudam aí na prestação jurisdicional e são excelentes, né? Aqui nós estamos com o professor Felipe Galego também, que é assessor, Flavia Baracho, a Ilana, nós temos vários colegas aqui que são assessores no tribunal e é uma função muito pesada, né? Essa tarefa de auxiliar os magistrados na tarefa diária de julgar, né? Julgar não é fácil, né, doutor Rogério? Oh, É uma tarefa que eu vou te falar um negócio Hercúlea, Mercúria, né? para usar a expressão do Dworkin. Você decidir ir para casa com a consciência, né, que fez o melhor, né, decidindo muitas vezes no direito privado, no direito sim ou não, é complicado, né? Mas antes de encerrar, gente, eu vou franquear a palavra geral, se alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer algum acréscimo. Zandona, eu queria, se Sim. for oportuno, só para corrigir uma indelicadeza aqui, eu queria parabenizar também os autores, né? Eu estou vendo aqui vários deles estão presentes, Adelson Gomes, a nossa querida Flavinha Baracho, a professora Liana e outros colegas que estão aqui da FUMEC, então eu queria parabenizá-los também. Vamos ler esses artigos com muito gosto, vamos aprender muito com eles, né? Obrigado, só isso mesmo, só esse registro. E eu quero agradecer, Zandona, antes de encerrar também, as manifestações que eu li aqui também no bate-papo, né? E as carinhosas manifestações aí. É sempre um prazer estar aí com essa turma dedicada já aí do PPP da FUMEC. Muito obrigado. E terminando agora a palestra, eu vou imediatamente já subir a gravação para o canal oficial do PPGD FUMEC no YouTube. E, doutor Rogério, com muita honra, eu vou adotar essa palestra do senhor como uma das etapas de uma das disciplinas que eu ministro no mestrado em Direito, que é exatamente o diálogo entre o direito público e o direito privado. Então, o senhor aqui hoje nos trouxe ainda mais luz sobre as grandes questões que a gente tem, essa interlocução que é importantíssima, que é inevitável, né, e cada vez mais inevitável. Então, pode ter certeza que vai fazer parte, né, das fontes, né, referenciadas também ao vídeo, a palestra do senhor, aqui no nosso canal oficial do PPGD FUMEC no YouTube. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, então, doutor Rogério, e não poderia deixar de mandar um abraço do meu pai também para o senhor, porque toda vez que eu converso com ele Meu fala amigo Pedro Henrique. E que inclusive tem o mesmo nome do meu filho, em homenagem ao meu pai, né? Então, meu pai é um fã do senhor, como eu sou também, então toda vez que eu encontro com ele, eu comento. Ele fala assim, a turma lá do tribunal, o que você está vendo? Ele sempre pergunta. Aí eu falo assim, estou tendo contato com o doutor Rogério, não deixa eu mandar um abraço para ele não, que eu adoro o Rogério. E ele lembra com muita saudade alguns eventos que nós encontramos no interior, né? Palestras, congressos. Então, né, é uma honra sempre encontrar com o senhor e escutar o senhor. Manda meu abração para ele, sempre carinhosamente lembrado, meu amigo Pedro Henrique. Obrigado, doutor Rogério. Ô, gente, então, com isso, eu encerro, então, esse evento, né? Dando uma boa noite a todos e desejando felicidades mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.